Meu nome é Cristiane Pavlovski, eu sou professora do componente curricular de língua portuguesa. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o plano de aula produzido para o processo seletivo de professor revisor. Esse plano de aula ele foi produzido com base nos documentos norteadores, a BNCC, o Currículo para o Ensino Médio do Paraná, e também com base na proposta do Lemov sobre a aula nota 10 e as propostas que ele faz, as técnicas para conduzir, então, a gestão da sala de aula. A temática escolhida foi a variação linguística. Essa aula ela está programada para a duração de 50 minutos e, inicialmente, para ser trabalhada com uma turma de segunda série do ensino médio, mas pode também ser adaptadas para a primeira e para a terceira série do ensino médio e também para as séries do ensino fundamental. Para início dessa explicação, gostaria de ressaltar que o plano ele foi pensado em 4 momentos diferentes com relação aos encaminhamentos metodológicos. Então, o momento inicial, né, em que no primeiro quadro já nós temos, de uma forma muito clara, o objetivo da aula, né, para que o aluno também tenha acesso a essa informação, a esse planejamento prévio do que vai acontecer durante a aula. Então, inicialmente, a projeção, a explicação de qual é o objetivo central dessa aula, que seria, então, com base na temática, analisar e adequar os discursos às diferentes situações comunicativas, tendo como base já também o que prevê, né, o documento do Currículo para Ensino Médio do Paraná. No primeiro momento, então, naquele grupo dos quatro momentos, né? Então, no primeiro momento, para início de conversa, iniciando essa conversa, o professor vai questionar os alunos, né? Como que nós usamos a língua? Nós usamos a língua da mesma maneira em diferentes situações? Falantes de diferentes regiões do Brasil usam a língua portuguesa de uma mesma maneira? E a partir daí, então, a gente vai ter aquela retomada do conhecimento prévio que o aluno já tem sobre o assunto. A partir desse diálogo inicial, dessas reflexões, dessa retomada do conteúdo, o professor já pode inserir, então, o conceito de variação linguística e deixar muito claro, né, o fato de que as línguas variam e que a área que estuda, né, essa variação linguística se chama sociolinguística e que a essas diferentes possibilidades do uso da língua, nós damos o nome, então, de variedades linguísticas. Na sequência, ainda nesse primeiro momento, o professor vai apresentar aos alunos uma charge, a charge selecionada foi essa charge produzida pelo Ricardo Manhães, que foi publicada em 2020 no site N+, que é um site específico de informações da região de Florianópolis. Também veicula outras informações, mas ele é específico da região. O interessante dessa charge, que é proposta, é justamente proporcionar ao aluno essa reflexão de diferentes formas, de diferentes maneiras de fazer referência ao mesmo assunto, usando uma linguagem diferente, né? Usando palavras e expressões diferentes. Nosso estudante paranaense vai se deparar, já no primeiro momento, com expressões que não são típicas da nossa região, são típicas de Florianópolis, de Santa Catarina. Se no ambiente, né, desta aula tivermos alunos que vêm de Santa Catarina, que compartilham, né, as mesmas expressões, isso também vai gerar uma discussão interessante nesse primeiro momento. No momento em que for apresentado o texto de análise, que é do gênero charge, é importante que o professor, então, ele faça toda uma contextualização. Quando que ela foi produzida? A gente vai ter aqui 2020, época da pandemia, né? É importante retomar também essas características do gênero charge, que tem essa intenção humorística e também crítica ao mesmo tempo. Então, nesse primeiro momento, né, há essa contextualização do texto apresentado. E para participar desse momento de contextualização, o professor, então, lança as seguintes perguntas para os alunos, né? Que elementos da charge chamaram mais atenção? Quais palavras você desconhece, né? Você não conhece o significado de quais palavras. Essa atividade, essa reflexão oral, ela pode também ser feita por meio de uma nuvem de palavras, no Mentimeter, por exemplo, se o professor tiver à sua disposição os recursos tecnológicos digitais para isso, né, os alunos tiverem acesso aos tablets, ou então aos próprios celulares, pode ser feito com o recurso digital
como, por exemplo, o Mentimeter. Senão, o professor pode usar o próprio quadro de giz, né, e anotar as palavras que os alunos vão falando no quadro, ou pedir para que os próprios alunos vão até o quadro para fazer anotações dessas palavras, dessas expressões que chamaram a atenção nesse primeiro momento da leitura. Logo em seguida, aproveitando todas essas contribuições dos alunos, o professor, então, ele vai passar para o próximo momento da aula, para o segundo momento, que é o momento de aprofundar os conhecimentos, né? Então, de acordo com os encaminhamentos metodológicos no plano de aula, esse é o momento em que o professor vai apresentar mais conceitos, né? E nesse momento também, ele pode começar explorando a origem do termo Black Friday, a origem e a explicação, né? Por que desse termo manezinho, que provavelmente vai surgir naquela nuvem de palavras que será feita pelos alunos no início da aula. Então, essa primeira análise, lá do início da aula, vai gerar o gancho para que o professor possa começar a explorar mais os conceitos, né, e os tipos de variação linguística. O estrangeirismo presente no termo Black Friday, a expressão manezinho, muito típica da região de Florianópolis, marcando, então, uma variação tipicamente geográfica, regional. E, a partir desse momento, o professor, então, insere o conceito de variação linguística de acordo com os tipos e de acordo com os fatores de variação. A variação geográfica, a variação diafásica, a variação diastrástica com relação, então, ao local, com relação à situação de comunicação e com relação a fatores sociais. E sempre fazendo essa análise, né, essa relação com o texto apresentado. Então, há muitas formas de a gente explorar essa variação presente, por exemplo, nessa charge. A variação fonética, no tastola, né, vais te arrumar. Então, o aluno paranaense que não compartilha dessa mesma pronúncia, né, dessa mesma variação fonética, vai identificar que aquele X lá no final do tas, do vais, ele representa uma questão de oralidade, que é uma questão de variação linguística. Também pode ser explorada a questão da gíria, né, o tastola, que para nós seria tá louca, ou então olholhó, que talvez seja o termo mais diferente para o estudante paranaense, né? Que seria tipo um capaz, por exemplo, que é usado aqui bastante na região do Paraná. E ainda as questões morfológicas, né, morfossintáticas, a questão da queda do morfema do infinitivo no arrumar, por exemplo, né, que vai possibilitar essa exploração de diferentes campos aqui também da análise linguística, né? A exploração dessa linguagem, né, dessa variação linguística usada também por ser uma situação informal, familiar. Então, tudo isso vai ser explorado pelo professor com a análise da charge e a contribuição efetiva do estudante. No terceiro momento, a hora de praticar, é proporcionado, então, ao estudante o momento de ele analisar, ele avaliar se ele conseguiu entender, conseguiu compreender os conceitos estudados na aula, né? Então, nós temos, por exemplo, duas atividades propostas para que esses alunos respondam essas questões e depois o professor oralmente também pode fazer essa correção, pedindo para que alguns alunos apresentem e justifiquem a sua resposta, incentivando, né, e elogiando uma resposta correta, e também por meio de um discurso positivo, conduzindo a uma análise caso uma resposta ou uma justificativa não seja uma justificativa correta. Aqui nós entramos muito no que o Doug Lemov propõe, né, no push mais, no sem escapatória, que o aluno precisa participar, ele precisa responder, né? E o professor, então, ele vai incentivar a busca dessa resposta assertiva e adequada. Para finalizar, então, o último momento da aula, uma revisão dos conceitos estudados, né, focando nos principais pontos, e para fechar todo esse momento, lembrar que o aprendizado ele não termina com o final da aula, mas ele continua durante todo o dia do aluno, durante toda a semana, durante toda a vida do aluno. Então, quando terminou essa aula, uma proposta para que esse aluno pesquise, né, textos, pesquise vídeos, memes, né, pode usar as redes sociais, TikTok, Instagram, e traga esses materiais para a próxima aula, mostrando exemplos de
variações linguísticas que ele conseguiu identificar e que ele conseguiu fazer relação com os conteúdos estudados durante a aula.